Esta não é apenas uma história sobre um fazendeiro viúvo em busca de companhia. É sobre amor posto à prova, sobre um homem que escondeu sua fortuna para descobrir sentimentos verdadeiros, sobre como a humilhação pode ferir, mas também revelar destinos que ninguém imaginava. É uma história de transformação, de escolhas feitas no silêncio, de uma mulher desacreditada por todos, tratada como invisível, mas que carregava a força capaz de mudar o rumo de uma vida inteira. É sobre o sertão que testa, machuca e ensina, sobre a seca do coração que só termina quando alguém tem coragem de amar sem máscaras, sobre um amor que não nasce do interesse, mas da convivência, do respeito e da dor compartilhada. Se você gosta de histórias intensas, cheias de reviravoltas, onde o amor não é fácil nem imediato, inscreva-se no canal Príncipe do Gado. Deixe nos comentários seu nome e de onde você está assistindo. Eu leio todos e adoro saber até onde essas histórias contadas com tanta verdade conseguem chegar. Estamos só no começo dessa jornada e eu prometo, cada palavra valerá o seu tempo. Vamos juntos ao sertão, onde um fazendeiro fingiu ser pobre e a mulher mais humilhada mudou o destino dele para sempre. O sol ainda não tinha rasgado o horizonte quando Maria foi arrancada do sono. Não foi o canto do galo. Não foi a luz fraca da madrugada entrando pelas frestas da porta de madeira velha. Foi a água gelada que encharcou seu rosto, seu cabelo, seu vestido de dormir remendado. Maria engasgou, tossiu violentamente. Abriu os olhos tentando entender o que estava acontecendo, mas a visão estava turva, ardendo com a água que tinha entrado. Levanta daí, sua preguiçosa. A voz de Dona Teresa cortou o ar frio da manhã como chicote molhado em sal. Enquanto suas irmãs já estão na roça quebrando o lombo, você está aí dormindo que nem baronesa. Maria se arrastou no chão de terra batida, tentando se apoiar nas mãos trêmulas. A água escorria pelo seu rosto, pingava do cabelo castanho embaraçado, formava poças ao redor do seu corpo magro. Ela tinha 23 anos, mas parecia carregar 60 de tanto sofrimento enterrado nos ossos. Mãe, eu só tinha... Maria tentou falar, a voz rouca de sono e susto. Ah, cala essa boca! Dona Teresa apontou o dedo ossudo e tremendo de raiva na direção da filha. O balde vazio ainda pendia da outra mão. Você é a vergonha dessa família, ouviu bem? A vergonha. Suas irmãs já casaram, já saíram dessa miséria, já deram um jeito na vida. E você continua aqui, comendo do nosso prato, ocupando espaço, servindo para nada. Maria abaixou a cabeça. Não adiantava responder. Nunca adiantava. Tinha aprendido isso nos últimos 23 anos de vida. Tinha aprendido que quanto mais tentava se defender, pior ficava. Que quanto mais chorava, mais as palavras afiadas vinham. Que silêncio era a única armadura que possuía. E mesmo assim, nunca era suficiente. Dona Teresa cuspiu no chão, perto dos pés descalços de Maria. Se arruma e vai trabalhar. E rápido, porque se eu voltar aqui e você ainda estiver nessa imundície, eu te arrasto pelos cabelos até o chiqueiro. Você vai ver o que é bom para tosse. A porta bateu com força. O barulho ecoou no quartinho pequeno, sem janela, que mais parecia um buraco cavado na parte de trás da casa. Um lugar onde nem cachorro dormia, mas que era o quarto de Maria, desde que ela se entendia por gente. Maria ficou ali, sentada no chão molhado, tremendo de frio, tremendo de humilhação, tremendo de uma dor que não tinha nome, mas que morava no fundo do peito dela desde sempre. Ela limpou o rosto com a manga do vestido encharcado. Respirou fundo, tentando afastar as lágrimas que teimavam em vir. Não ia chorar. Não hoje, não mais. Levantou devagar. O corpo doía, sempre doía. As costas, de tanto carregar peso. Os joelhos, de tanto ajoelhar para lavar roupa no rio. As mãos, calejadas e rachadas de tanto trabalho. Maria tirou o vestido molhado, torceu a água e vestiu o único outro que possuía.
um tecido desbotado de tanto lavar, remendado nos ombros e na barra, que um dia tinha sido azul, mas agora era apenas uma lembrança pálida de cor. Ela amarrou o cabelo num coque baixo, pegou o xale surrado que servia de cobertor nas noites frias e saiu do quarto. A casa da família estava acordando. Maria podia ouvir a voz grave e arrastada do pai, seu Jacinto, vindo da sala. Ele devia estar pedindo café. Ou cachaça. Provavelmente cachaça, porque era sempre cachaça. Maria atravessou o corredor estreito e escuro, passou pela sala onde o pai estava esparramado numa cadeira velha, já segurando a garrafa de pinga na mão, e entrou na cozinha. O fogão de lenha estava apagado. Cinzas frias. Nenhum sinal de café pronto, porque era trabalho de Maria. Sempre foi, sempre seria. Ela começou a juntar gravetos secos, acender o fogo, colocar a água para ferver. Seus movimentos eram mecânicos, automáticos, feitos milhares de vezes, sempre da mesma forma, sempre sozinha. Enquanto o fogo crepitava e a água começava a esquentar, Maria olhou pela janela pequena da cozinha. Lá fora, o dia estava nascendo. O céu tinha aquele tom de rosa e laranja que ela sempre achou bonito, mas que nunca teve tempo de admirar direito. Será que existe um lugar onde eu não seja um peso? Maria pensou sem querer. Será que existe alguém que me olhe e não sinta nojo? Mas ela afastou os pensamentos. Não adiantava sonhar. Sonho era coisa de gente que tinha futuro. E Maria já tinha aceitado, há muito tempo, que não tinha. Capítulo 2. A rotina da invisibilidade. O café ficou pronto. Maria coou no pano velho, serviu numa caneca de alumínio amassada e levou para a sala onde o pai estava. Seu Jacinto pegou sem olhar para ela, sem agradecer, sem reconhecer que ela existia. Bebeu um gole, fez uma careta. Tá fraco, resmungou. Maria não respondeu. Voltou para a cozinha. Preparou o mingau de fubá que seria o café da manhã da família. Cortou um pedaço pequeno de rapadura para adoçar. Quando ficou pronto, ela serviu em 3 tigelas de barro. Uma para o pai, uma para a mãe, uma para ela. Mas a dela sempre era a menor porção, a sobra, o que ninguém mais queria. Ela levou as tigelas para a mesa. Dona Teresa já estava sentada, o rosto fechado em carranca permanente. Esse mingau tá parecendo água suja, disse a mãe, sem nem provar. Você não sabe fazer nada direito, menina. Maria ficou calada, sentou no banquinho de madeira no canto da cozinha e comeu sua porção em silêncio. O mingau estava bom. Ela sabia que estava, mas nunca seria bom o suficiente para os olhos deles. Depois do café, começou a lista interminável de tarefas. Lavar as panelas, varrer a casa, jogar água no terreiro para baixar a poeira, alimentar as galinhas, buscar água no poço, lavar a roupa da família inteira no tanque de pedra. Maria fazia tudo. Sempre fez tudo. E nunca, em 23 anos, tinha ouvido um obrigado. O sol já estava alto quando Maria foi até o poço comunitário do povoado de São José do Agreste. O povoado era pequeno, poucas casas de pau a pique, uma igreja de paredes caiadas descascando, uma venda que vendia de tudo um pouco, cachaça, fumo, pólvora, tecido ordinário e muita fofoca. Maria carregava 2 baldes de madeira, um em cada mão. Ela caminhava devagar pela estrada de terra, tentando não derramar a água que já tinha buscado mais cedo, mas que precisava repor, porque a mãe tinha usado tudo para lavar o chão. Quando ela passava pelas casas, podia ouvir os cochichos. Lá vai a rejeitada da Teresa. Coitada, já tá ficando velha e nem sinal de casamento. Dizem que até o Zé da Venda, que tá velho e bêbado, não quis ela. Deve ser praga, família amaldiçoada. Maria apertou os dedos nos cabos dos baldes. Fingiu não ouvir. Mas cada palavra era uma facada. Chegando no poço, havia um grupo de mulheres lavando roupa e conversando alto. Dona Custódia, a maior fofoqueira de 3 léguas ao redor, estava no centro do grupo, gesticulando dramaticamente enquanto contava alguma história. Quando viu Maria se aproximando, ela parou de fraque e sorriu. Um sorriso venenoso. Gente, olha quem chegou! A coitadinha da Teresa.
As outras mulheres se viraram, olharam, cochicharam entre si. Maria abaixou a cabeça e caminhou até a beira do poço. Começou a puxar a corda, trazendo o balde cheio de água lá do fundo. Será que ela ainda está esperando um príncipe encantado aparecer? Perguntou uma das mulheres rindo. Príncipe? Dona Custódia soltou uma gargalhada exagerada. Ela que agradeça se conseguir um peão de curral que aceite casar com ela. Mais risadas. Maria encheu o primeiro balde, depois o segundo. Seus olhos ardiam, mas ela não ia chorar na frente delas. Não ia dar essa satisfação. Sabe o que eu acho? Continuou Dona Custódia em voz alta, certificando-se de que Maria ouvia cada palavra. Acho que ela vai morrer sozinha, velha, solteira, sem ninguém para chorar por ela. É o que ela merece, disse outra mulher. Mulher que não serve para casar, não serve para nada. Maria pegou os baldes cheios, virou as costas. Começou a caminhar de volta. Ai, que tristeza! Suspirou Dona Custódia em tom falso, teatral. De uma mulher na idade dela, sem marido, sem futuro, sem nada. Daqui a pouco vai virar aquelas velhas loucas que ficam falando sozinhas na beira da estrada. As gargalhadas ecoaram atrás de Maria enquanto ela se afastava. Ela não correu, não olhou para trás. Apenas caminhou, com a coluna ereta, os ombros tensos e os olhos fixos na estrada à frente. Mas por dentro, algo estava se quebrando. Algo que ela tinha segurado por anos, por toda a vida. E pela primeira vez, Maria sentiu algo além da dor. Sentiu raiva, uma raiva surda, uma raiva que ardia no peito como brasa esquecida debaixo das cinzas. Capítulo 3. O fim de uma ilusão. Maria voltou para casa em silêncio. Deixou os baldes na cozinha. Foi até a horta nos fundos da propriedade e começou a capinar, arrancando o mato que crescia entre os pés de couve e de jiló. O sol queimava nas costas dela. O suor escorria pela testa, pingava no chão seco. Mas ela continuava trabalhando, com movimentos rápidos, quase violentos. Estava com raiva. Raiva de tudo. Raiva de todos. Raiva da mãe que a tratava como lixo. Raiva do pai que fingia que ela não existia. Raiva das irmãs que fugiram e a deixaram sozinha. Raiva das mulheres do povoado que riam dela. Raiva do mundo inteiro que tinha decidido que ela não valia nada. Mas principalmente raiva de si mesma, por acreditar durante tanto tempo que um dia as coisas iam melhorar. Que um dia alguém ia olhar para ela com gentileza. Que um dia ela ia ter um lugar onde pertencesse. Idiota, ela pensou, arrancando uma erva daninha com tanta força que a raiz veio junto com um punhado de terra. Você é uma idiota por ter esperança. Foi nessa tarde, enquanto Maria trabalhava na horta, que ela ouviu vozes vindo da casa. Vozes altas, discussão. Maria largou a enxada e caminhou devagar até a janela da cozinha, ficando escondida atrás da parede de taipa. Já está na hora de fazer alguma coisa com aquela menina. Era a voz estridente de Dona Custódia. Ela tinha vindo visitar, como sempre fazia quando tinha fofoca fresca para espalhar. Eu sei, Custódia, eu sei, respondeu Dona Teresa com voz cansada. Mas o que eu vou fazer? Ninguém quer ela. Então manda embora, disse Dona Custódia, como se fosse a coisa mais simples do mundo. A menina já está grande, já pode se virar sozinha. E para onde ela vai? Problema dela. Dona Custódia deu uma risada curta. Olha, Teresa, eu vim aqui como amiga para te avisar. As pessoas estão falando. Estão dizendo que você está sustentando uma filha vagabunda, que não casa, não trabalha direito, não serve para nada. Ela trabalha, Dona Teresa protestou, mas a voz soava fraca. Trabalha? Ou finge que trabalha? Dona Custódia baixou a voz, mas Maria ainda conseguia ouvir. E tem mais. Eu vi ela ontem conversando com um homem estranho na estrada. Um qualquer, montado num cavalo velho. O coração de Maria apertou. O homem da estrada. Aquele que tinha perguntado se ela era feliz. Mas que homem! Dona Teresa estava alarmada agora. Um vagabundo. Um peão sem futuro. E sua filha estava lá, dando conversa para ele.
Dona Custódia fez uma pausa dramática. As pessoas estão dizendo que ela vai acabar virando amante de peão igual a Josefina. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo derretido. Então, Dona Teresa explodiu. Maria, vem aqui agora! Maria sentiu o sangue gelar. Suas pernas tremeram, mas ela não tinha escolha. Caminhou devagar até a sala. Dona Teresa estava de pé, o rosto vermelho de fúria. Dona Custódia estava sentada numa cadeira com um sorriso satisfeito nos lábios finos. É verdade que você está se oferecendo para peão de fazenda? A voz da mãe era um trovão. Mãe, eu não... Cala a boca! O tapa veio tão rápido que Maria nem viu. Só sentiu a dor explodindo no rosto, o gosto de sangue na boca, o mundo girando. Ela cambaleou, quase caiu, mas conseguiu se segurar na parede. Jay, você não envergonha só você. Dona Teresa agarrou o braço de Maria com força, as unhas cravando na pele. Envergonha essa família inteira. Suas irmãs conseguiram casar, conseguiram sair daqui. E você fica se esfregando em vagabundo na beira da estrada. Eu só falei com ele. Maria gritou pela primeira vez na vida. Ele perguntou se tinha trabalho e eu respondi. Só isso. Mentirosa. Dona Teresa puxou o cabelo de Maria, fazendo ela gritar de dor. Você é uma mentirosa, uma vagabunda, uma desgraça. Seu Jacinto apareceu na porta cambaleando, a garrafa de cachaça na mão. Que barulho é esse? Dona Teresa soltou Maria com um empurrão violento. É essa menina, essa desgraça. Eu não aguento mais. Seu Jacinto olhou para Maria, olhou para a esposa, deu um longo gole na garrafa. Então disse com voz arrastada e gelada, manda ela embora. O mundo parou. Maria sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Dona Teresa piscou. Manda ela sair dessa casa. Seu Jacinto deu outro gole. Já está na hora. Ela não serve para nada mesmo, que vá se virar sozinha. Talvez assim ela aprenda a dar valor. Maria não conseguia respirar. Pai, eu não tenho para onde ir. A voz dela saiu quebrada, suplicante. Seu Jacinto nem olhou para ela. Não é problema meu. Você tem até amanhã cedo para sair. E leva suas coisas. Não quero ver você aqui nunca mais. Ele virou as costas e saiu, levando a garrafa consigo. Dona Teresa ficou parada por um momento. Depois, olhou para Maria com uma mistura de raiva e alívio. Ouviu? Amanhã cedo você sai dessa casa. E não volta nunca mais. Dona Custódia levantou da cadeira, satisfeita. Você fez a coisa certa, Teresa. A coisa certa. As duas mulheres saíram da sala, cochichando entre si, e Maria ficou ali, sozinha, com o rosto doendo, o braço marcado pelas unhas da mãe, o coração despedaçado. Ela tinha sido expulsa pela própria família, não tinha mais casa, não tinha mais nada. Maria caminhou até o quartinho nos fundos, fechou a porta, sentou no chão e, finalmente, depois de segurar por tanto tempo, ela desmoronou, chorou. Chorou como nunca tinha chorado antes. Chorou até a garganta doer, até o peito arder, até não ter mais lágrimas. E quando o choro acabou, sobrou apenas o vazio e uma pergunta terrível ecoando na mente dela. O que eu vou fazer agora? Maria não dormiu naquela noite. Como poderia? Ficou sentada no chão frio do quartinho, encostada na parede de taipa, abraçando os joelhos, olhando para a porta de madeira velha que logo não seria mais sua. A casa estava silenciosa. Lá fora, os grilos cantavam. O vento soprava fraco, fazendo as telhas rangeram de leve. Sons comuns, sons de sempre. Mas naquela noite, pareciam sons de despedida. Maria olhou ao redor do quartinho escuro. Não tinha quase nada ali. Um colchão fino de palha no chão. Um caixote de madeira que servia de mesa. Um prego na parede onde ela pendurava o chale. Era tudo que ela possuía no mundo. E amanhã nem isso seria mais dela. Para onde eu vou? Ela pensou pela milésima vez. O que eu vou fazer? Não tinha resposta. Conhecia apenas o povoado de São José do Agreste e as fazendas ao redor. Não tinha amigos. Não tinha parentes que se importassem. Não tinha dinheiro guardado.
porque nunca tinha recebido dinheiro pelo trabalho que fazia. Ela era apenas uma mulher de 23 anos, sozinha no mundo, sem nada. Maria fechou os olhos e rezou. Rezou baixinho, com as mãos entrelaçadas, a voz tremendo. Meu Deus, eu sei que não sou nada. Eu sei que não mereço nada. Mas, por favor, me ajuda. Só dessa vez. Me mostra um caminho. Qualquer caminho. Por favor. As lágrimas escorreram em silêncio. Ela não sabia se Deus estava ouvindo. Não sabia se Deus se importava com gente como ela. Mas era tudo o que lhe restava. Esperança de que alguém, em algum lugar, se importasse. Quando o primeiro raio de sol entrou pela fresta da porta, Maria se levantou. Não tinha dormido. O corpo estava dolorido, os olhos inchados de tanto chorar, a cabeça pesada. Mas ela precisava sair. Precisava ir embora antes que a humilhação ficasse ainda pior. Maria pegou o xale surrado e amarrou na cintura. Pegou o único saquinho de pano que possuía e colocou dentro. Uma escova de cabelo quebrada que tinha sido da avó. Uma fita desbotada, vermelha, que ela guardava desde criança. Uma imagem pequena de Nossa Senhora que ela escondia debaixo do colchão. Era tudo. Toda a sua vida cabia num saquinho pequeno que não pesava nada. Maria respirou fundo. Abriu a porta do quartinho pela última vez. A casa estava em silêncio. Ninguém tinha acordado para se despedir. Nem a mãe, nem o pai. Ninguém. Ela atravessou a cozinha, onde tinha preparado 1000 cafés da manhã. Passou pela sala, onde tinha limpado o chão 1000 vezes. Passou pela porta da frente, que ela tinha lavado todo domingo depois da missa. E saiu. O sol estava nascendo. O céu tinha aquela cor de rosa fraco, misturado com azul pálido. O ar estava frio, com gosto de orvalho e terra molhada. Maria olhou para trás uma última vez. A casa onde tinha nascido, onde tinha crescido, onde tinha sofrido, e virou as costas. Começou a caminhar pela estrada de terra. Não sabia para onde ia, não tinha plano, não tinha destino, apenas caminhava. Horas se passaram. Maria andou sem parar. Passou pelo povoado. Felizmente ainda era cedo e ninguém estava na rua para ver ela saindo com a trouxa nas costas. Continuou pela estrada principal, aquela que cortava a região e levava até as fazendas maiores, mais distantes. O sol foi subindo, o calor foi aumentando e Maria foi ficando cada vez mais cansada. Ela não tinha comido nada desde ontem. O estômago doía de fome, a garganta estava seca, os pés, descalços, estavam machucados pelas pedras da estrada. Mas ela continuava andando, porque parar significava desistir. E se ela desistisse, seria o fim. Já era meio-dia quando Maria tropeçou. Seus pés, cansados e doloridos, não viram a pedra grande no meio do caminho. Ela perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos na poeira. A dor subiu pelas pernas como fogo. Maria ofegou, tentando se levantar, mas as forças estavam acabando. Ela ficou ali, de quatro, respirando com dificuldade, sentindo o sol queimando suas costas. Levanta, ela mandou para si mesma. Levanta! Você não pode parar aqui. Mas o corpo não obedecia. As pernas tremiam, a cabeça girava, a visão estava ficando embaçada. Maria tentou se apoiar nas mãos para levantar, mas os braços falharam. Ela caiu de lado na poeira, ofegante. Não, não pode ser assim, ela murmurou com a voz fraca. Não pode terminar assim. Mas o mundo estava ficando escuro. O sol quente, a sede, a fome, o cansaço, tudo estava cobrando seu preço. Maria fechou os olhos. Meu Deus, me perdoa. E então, no limite da consciência, ela ouviu o som de cascos de cavalo. Antônio Ferreira estava voltando de uma de suas expedições. Fazia 3 semanas que ele tinha deixado a fazenda Santa Rita disfarçado de Tonico, o peão sem sobrenome, sem posses, sem nada. 3 semanas procurando, testando, observando. Ele tinha ido a 3 povoados diferentes. Tinha conversado com dezenas de mulheres. Tinha se apresentado como trabalhador humilde, oferecendo ajuda em troca de comida, fingindo ser apenas mais um entre tantos. E todas tinham o mesmo padrão.
Quando achavam que ele não tinha nada, o tratavam com indiferença. Algumas com desprezo, outras nem respondiam seus cumprimentos. Mas bastava ele mencionar que conhecia um fazendeiro que estava contratando, ou tinha um primo rico, e os olhos delas mudavam. Os sorrisos apareciam. As perguntas se multiplicavam. Interesse. Puro e simples, Antônio estava começando a perder as esperanças. Talvez não existisse mais amor verdadeiro. Talvez Helena tinha sido a única, e agora que ela tinha partido, ele estava condenado a viver sozinho, cercado de gente interesseira. Foi pensando nisso que ele viu o vulto caído na beira da estrada. Antônio puxou as rédeas do cavalo e parou. Desceu rapidamente e se aproximou. Era uma mulher, jovem, magra demais, deitada de lado na poeira, com uma trouxa pequena ao lado. "Moça!" Ele se ajoelhou ao lado dela e tocou seu ombro. "Moça, você tá bem?" Maria abriu os olhos com dificuldade. Tudo estava embaçado, mas ela conseguiu ver o rosto dele. Era ele, o homem da estrada, aquele que tinha perguntado se ela era feliz. "Você?" Maria tentou falar, mas a voz não saía. Antônio viu os lábios rachados, o rosto pálido, os olhos fundos. Ela estava desidratada, faminta, exausta. Ele pegou o cantil de água preso na sela e voltou correndo. "Bebe." Devagar. Ele levou o cantil até os lábios dela e inclinou com cuidado. Maria bebeu. A água fresca desceu pela garganta como bênção divina. Ela tossiu, bebeu mais, tossiu de novo. Devagar. Isso, devagar. Antônio segurava a cabeça dela com a outra mão, com gentileza. Quando Maria terminou de beber, ela conseguiu focar os olhos nele. "Obrigada." A voz dela era um sussurro rouco. "O que você está fazendo aqui?" Antônio perguntou, franzindo a testa. "No meio da estrada, sozinha, sem nada." Maria abaixou os olhos. "Me expulsaram de casa." O peito de Antônio apertou. "Sua família." Ela assentiu, as lágrimas voltando a queimar nos olhos. Antônio ficou em silêncio por um momento. Olhou para a mulher à sua frente, magra, machucada, abandonada, e sentiu algo que não esperava sentir. Raiva. Raiva de quem tinha feito isso com ela. Raiva de uma família que expulsava a própria filha. Raiva de um mundo onde isso era permitido. Mas junto com a raiva veio outra coisa, uma certeza. Ele não ia deixar ela morrer ali. "Você sabe cozinhar?" Antônio perguntou com voz firme. Maria piscou, confusa. "Sei." "Sabe limpar casa?" "Sei." "Então vem comigo." Maria o olhou como se ele tivesse falado em outra língua. "Como assim?" "Eu tenho uma casa, pequena, numa fazenda aqui perto." Antônio ajudou ela a sentar. "Eu trabalho lá, cuido do lugar. Mas a casa está precisando de alguém para arrumar, para cozinhar. Você faz isso, eu te dou comida e um lugar para dormir. Melhor do que morrer no meio da estrada." Maria não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Por que você está fazendo isso?" Antônio deu um meio sorriso triste. "Porque eu sei como é ficar sozinho. E ninguém merece isso." Maria subiu na garupa do cavalo com a ajuda de Antônio. Ela estava fraca, tremendo, mas conseguiu se segurar na cintura dele enquanto o cavalo começava a andar. Eles seguiram por uma trilha que se afastava da estrada principal. Era um caminho estreito, cercado por árvores retorcidas e mato alto. Um caminho que parecia levar para lugar nenhum. Maria olhava ao redor, tentando memorizar o caminho, mas estava tudo embaçado pelo cansaço e pela fome. "Quanto falta?" ela perguntou com voz fraca. "Não muito. Aguenta firme." Eles cavalgaram por quase 1 hora. O sol estava começando a descer quando finalmente chegaram. Era uma casa simples. Não era grande, mas era sólida. Paredes de pau a pique bem feitas, telhado de telha sem goteiras, uma varanda estreita na frente. Ao redor, um terreno limpo com algumas árvores frutíferas e uma cerca de madeira delimitando a propriedade. Mas havia algo estranho. As janelas estavam fechadas. A porta parecia trancada há tempos. Teias de aranha pendiam dos cantos da varanda. Folhas secas acumuladas nos degraus. Era como se a casa estivesse abandonada.
Antônio desceu do cavalo e ajudou Maria a descer. É aqui, disse ele com voz baixa, quase reverente. Maria olhou ao redor, confusa. Você mora aqui? De vez em quando. Ele caminhou até a porta e tirou uma chave velha do bolso. A casa não é minha, é do patrão, mas ele não vem aqui faz anos. Me deu permissão para usar. Ele destravou a porta. O rangido dos gonzos ecoou no silêncio da tarde. Antônio empurrou a porta e entrou. Maria o seguiu devagar e parou na entrada, chocada. A casa estava congelada no tempo. Na sala principal, móveis cobertos com panos brancos empoeirados pareciam fantasmas silenciosos. Cortinas pesadas cobriam as janelas, bloqueando a luz do sol. O cheiro era de mofo, poeira e abandono. Uma mesa grande no centro da sala, com cadeiras ao redor, todas cobertas. Um aparador encostado na parede, também coberto. Quadros nas paredes, virados de costas, como se olhar para eles causasse dor demais. Maria caminhou devagar, os passos abafados pela camada de poeira no chão de madeira. Meu Deus, ela murmurou. Quanto tempo ninguém mora aqui? Antônio ficou parado na porta, as mãos nos bolsos, o olhar distante. Anos. Mas por quê? Ele demorou para responder. Quando finalmente falou, a voz estava carregada de dor. O dono perdeu a esposa, aqui, nesta casa. Ele apontou para o corredor que levava aos quartos. Ela morreu no quarto deles. E depois disso, ele nunca mais conseguiu entrar aqui. Maria virou para ele, os olhos arregalados. Onde ele mora agora? Longe. Antônio desviou o olhar. Bem longe. Havia algo na forma como ele falava, algo que Maria não conseguia decifrar. Mas ela não pressionou. E você cuida daqui para ele? Ela perguntou. Tento. Antônio caminhou até uma das janelas e puxou a cortina, abrindo. A luz do sol entrou como uma lança, revelando anos de abandono. Mas uma casa não é casa sem vida, sem gente, sem amor. A última palavra saiu quase como um suspiro. Maria olhou ao redor de novo. Via a casa morta, via os móveis cobertos, via as janelas fechadas e, de repente, entendeu. Não era só o dono que tinha perdido a esposa. Era a casa que tinha perdido sua alma. Eu posso ajudar, Maria disse, de repente. Antônio virou para ela. Como assim? Eu posso trazer vida de volta. Maria caminhou até uma das janelas e abriu, deixando o ar fresco entrar. Abrir as janelas, tirar a poeira, fazer essa casa respirar de novo. Antônio a observou em silêncio e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo quente no peito. Esperança. Você tem certeza? Ele perguntou. Maria olhou para ele e sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Eu não tenho mais nada a perder, e essa casa, ela merece uma segunda chance. Assim como eu, ela pensou, mas não disse em voz alta. Antônio assentiu devagar. Então, vamos começar. Antônio mostrou a Maria o quarto onde ela ia dormir. Era um cômodo pequeno nos fundos da casa, longe do quarto principal. Tinha uma cama de madeira simples, um criado mudo e uma janela que dava para o quintal. Não é grande, mas é seu, disse Antônio. Ninguém vai te expulsar daqui. As palavras tocaram fundo em Maria. Ela sentiu os olhos arderem de novo, mas dessa vez não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de alívio. Obrigada, ela sussurrou. Antônio assentiu e saiu, fechando a porta atrás de si para dar privacidade. Maria ficou sozinha no quarto, olhou ao redor. Era simples, humilde, mas era limpo. Seguro, e era dela. Ela sentou na cama e finalmente permitiu que o corpo relaxasse. Estava exausta, faminta, mas estava viva e tinha um teto sobre a cabeça. Mais tarde, Antônio preparou um jantar simples, feijão com farinha, um pedaço de carne seca, café preto. Ele chamou Maria para a mesa na cozinha. Ela veio devagar, ainda um pouco tímida, não sabendo bem como agir. Eles se sentaram um de frente para o outro. Antônio serviu os pratos. Maria olhou para a comida com olhos arregalados. Fazia mais de um dia que ela não comia nada. Come,
disse Antônio gentilmente. Maria pegou a colher e provou o feijão. O sabor explodiu na sua boca. Estava simples, temperado apenas com sal e alho, mas era a melhor comida que ela já tinha provado. Porque era a primeira refeição que alguém tinha feito para ela em muito, muito tempo. Maria comeu devagar, saboreando cada garfada, sentindo o calor da comida descendo pelo estômago, sentindo a vida voltando para o corpo. Quando terminou, ela olhou para Antônio. Era a melhor comida que eu já comi. Antônio deu um meio sorriso. Era só feijão. Não. Maria balançou a cabeça. Era mais que isso. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas ouvindo o crepitar do fogo no fogão de lenha. Então Maria perguntou: "Posso saber seu nome de verdade?" Antônio hesitou. "Tonico. Só Tonico. Só Tonico." Maria sabia que ele estava escondendo algo, mas não insistiu. Ela também tinha segredos, também tinha dores que não queria compartilhar. "Obrigada, Tonico," ela disse, "por não me deixar morrer naquela estrada." Antônio olhou nos olhos dela. "A gente se ajuda, Maria. É o que sobra quando o mundo inteiro vira as costas." E naquele momento, sem saber, duas almas feridas começaram a se reconhecer. Maria acordou com o canto do galo. Por um momento, não soube onde estava. Abriu os olhos e viu o teto de madeira, a janela com luz fraca do amanhecer entrando, a cama onde tinha dormido. Então se lembrou. Não estava mais na casa dos pais. Não ia mais acordar com balde de água gelada no rosto. Não ia mais ouvir os gritos da mãe. Estava na casa esquecida, com Tonico, o homem que a tinha salvado. Maria se levantou devagar. O corpo ainda doía, os pés machucados, as costas tensas, os músculos cansados. Mas era uma dor diferente. Era a dor de quem tinha sobrevivido. Ela se vestiu com o mesmo vestido puído de sempre. Era o único que tinha. Amarrou o cabelo num coque baixo e saiu do quarto. A casa estava silenciosa. Maria caminhou até a cozinha e encontrou Tonico já acordado, acendendo o fogo no fogão de lenha. "Bom dia," disse ela tímida. Tonico virou e deu um pequeno sorriso. "Bom dia. Dormiu bem?" "Dormi." Maria olhou ao redor. "Melhor do que eu dormia em anos." Era verdade. Tinha sido a primeira noite em muito tempo que ela tinha dormido sem medo, sem ansiedade, sem se sentir um peso. "Bom," Tonico apontou para o fogão. "Tava preparando café. Você sabe fazer pão?" "Sei." "Então hoje você faz. Eu vou cuidar da cerca do pasto que está quebrada. Mais tarde a gente começa a arrumar a casa." Maria assentiu. E assim começou a rotina. Depois do café da manhã, pão fresco que Maria fez com as próprias mãos, manteiga e café preto, Tonico saiu para trabalhar no terreno. Maria ficou sozinha na casa. Ela olhou ao redor. A sala morta, as janelas fechadas, a poeira acumulada em tudo. "Vamos trazer você de volta à vida," Maria pensou, e começou a trabalhar. Maria começou pelas janelas. Uma por uma, ela foi abrindo, empurrando as cortinas pesadas para trás, destrancando as folhas de madeira, deixando a luz do sol entrar. A cada janela que abria, a casa parecia respirar um pouco mais. A luz invadiu a sala, revelou a poeira flutuando no ar como pequenas estrelas, revelou os móveis cobertos, revelou os anos de abandono, mas também revelou a beleza escondida. Os móveis eram de madeira boa, jacarandá imbuía. O chão era de tábuas largas, bem encaixadas. As paredes tinham sido pintadas de branco um dia e ainda mantinham um certo charme mesmo descascadas. Era uma casa que um dia tinha sido amada. E podia ser amada de novo. Maria pegou um pano velho, molhou com água e começou a limpar. Ela trabalhou o dia inteiro. Tirou os panos dos móveis, um por um, e os levou para fora para sacudir a poeira. Varreu o chão da sala, do corredor, da cozinha, limpou as janelas por dentro e por fora até o vidro brilhar. Esfregou a mesa grande da sala até a madeira escura voltar a refletir a luz. Limpou as cadeiras, o aparador, os quadros que estavam virados de costas. Ela não virou os quadros. Sentiu que não devia,
que aquilo era a escolha de Tonico, ou do dono da casa, quando estivesse pronto. Maria limpou a cozinha, lavou as panelas enferrujadas, esfregou o fogão de lenha, organizou os poucos mantimentos que tinham na despensa, limpou o corredor, varreu as teias de aranha do teto, passou pano no chão de madeira, e quando o sol começou a descer, Maria parou e olhou ao redor. A casa estava diferente, não estava perfeita. Ainda havia muito a fazer, mas já não parecia morta. Parecia apenas adormecida, esperando para acordar completamente. Quando Tonico voltou no fim da tarde, ele parou na varanda e ficou olhando para casa. As janelas estavam abertas. A luz do sol poente entrava pela sala. Ele conseguia ver lá dentro, os móveis sem os panos, a mesa limpa, o chão brilhando. E no meio da sala, Maria estava varrendo os últimos cantinhos de poeira. Tonico sentiu algo apertar no peito. Fazia 4 anos que ele não via aquela casa assim, viva. Ele entrou devagar. Maria ouviu os passos e virou. Oi, já voltou? Ela limpou a testa com as costas da mão, deixando uma mancha de sujeira. Tonico não respondeu imediatamente. Apenas olhou ao redor, absorvendo tudo. Você fez tudo isso? A voz dele estava rouca. Ainda tem muito a fazer, Maria disse humilde, mas pelo menos agora dá para respirar aqui dentro. Tonico caminhou até a mesa e passou a mão pela superfície limpa. Olhou para as janelas abertas, para o chão varrido, para os móveis expostos. Obrigado, ele disse baixinho. Não precisa agradecer. Maria sorriu. É meu trabalho agora, não é? Mas ela sabia que era mais que isso. Estava curando a casa. E, sem perceber, estava se curando também. Naquela noite, eles jantaram juntos de novo. Dessa vez foi Maria quem cozinhou, um pirão simples com linguiça e couve da horta. Eles se sentaram à mesa limpa, na sala agora iluminada pela luz de 2 velas. Você cozinha bem, disse Tonico, depois do primeiro bocado. Minha avó me ensinou, Maria sorriu ao lembrar. Ela era a única pessoa da família que não me tratava mal. E onde ela está? Morreu quando eu tinha 12 anos. A voz de Maria ficou mais baixa. Depois disso, tudo piorou. Tonico assentiu em silêncio, entendendo sem precisar de palavras. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Depois, Maria reuniu coragem e perguntou: E você, tem família? Tonico ficou tenso. Sua mão parou no ar, segurando o garfo. Não, ele disse depois de uma pausa. Não tenho mais. Perdeu alguém? Perdi. Ele não elaborou. Maria não pressionou. Ela entendia. Algumas dores eram grandes demais para serem colocadas em palavras. Sinto muito, ela disse, simplesmente. Eu também. Tonico olhou para ela. Sinto muito pelo que fizeram com você. Os olhos de Maria arderam. Às vezes eu penso, por que eu? Por que minha família me odiava tanto? Não era sobre você. Tonico se inclinou para frente. Era sobre eles. Gente que não sabe amar precisa destruir alguma coisa. E você estava lá. As palavras acertaram Maria como um soco gentil. Pela primeira vez, alguém tinha dito para ela que não era culpa dela. Você acha que... Maria hesitou. Você acha que eu vou conseguir viver sem eles? Você já está vivendo. Tonico sorriu. E está vivendo melhor. Maria sorriu de volta. E naquele momento sentiu algo estranho florescendo no peito. Algo que ela não sentia há muito tempo. Pertencimento. Os dias começaram a criar um ritmo. Maria acordava cedo. Preparava o café. Fazia pão fresco ou broa de milho. Enquanto Tonico saía para trabalhar no terreno, consertando cercas, cuidando da pequena horta, arrumando o telhado, Maria continuava a missão de trazer a casa de volta à vida. Ela limpou cada cômodo, lavou as cortinas e as estendeu no sol, esfregou as paredes, limpou os armários, e a cada dia a casa ficava um pouco mais viva. Mas não era só a casa que estava mudando. Maria também estava. Ela não acordava mais com medo, não passava o dia inteiro em silêncio, esperando ser xingada. Não ia dormir com a certeza de que não valia nada. Pela primeira vez na vida, ela estava sendo tratada com dignidade. Tonico nunca gritava com ela, nunca a insultava,
Nunca a tratava como fardo. Ele apenas a respeitava. Pedia sua opinião sobre coisas da casa. Agradecia pela comida. Elogiava quando ela fazia algo bem. Eram coisas pequenas, mas para Maria eram tudo. E Tonico também estava mudando. No começo, ele tinha aceitado Maria porque precisava de alguém para cuidar da casa e porque tinha pena dela. Mas agora, ele estava começando a sentir outra coisa: admiração. Maria trabalhava sem reclamar, sem pedir nada em troca. Apenas fazia o que precisava ser feito, com uma dedicação silenciosa que tocava fundo. Ela não era bonita no sentido convencional, mas havia algo nela, algo na forma como ela olhava o mundo, na forma como ela encontrava beleza nas pequenas coisas, na forma como ela tinha pegado uma casa morta e estava trazendo ela de volta à vida. Tonico pegou-se observando ela mais do que devia, a forma como ela cantarolava baixinho enquanto cozinhava, a forma como ela sorria quando conseguia limpar uma janela especialmente suja, a forma como ela olhava para o pôr do sol com uma expressão de paz no rosto. E ele começou a perceber algo assustador. Ele estava se apaixonando de novo. Foi numa noite de lua cheia, 2 semanas depois de Maria ter chegado, que as coisas mudaram. Eles estavam sentados na varanda depois do jantar, olhando as estrelas. Maria tinha feito um chá de erva cidreira, e os dois bebiam em silêncio confortável. "Posso te fazer uma pergunta?" Maria quebrou o silêncio. "Pode. Por que você me ajudou naquele dia? De verdade." Tonico ficou calado por um longo momento. Depois, suspirou. "Porque eu já estive onde você estava." Maria virou para ele, surpresa. "Como assim? Sozinho, sem ninguém, sentindo que o mundo inteiro tinha virado as costas." Tonico olhou para o céu estrelado. "Eu sei como é essa dor, e eu não conseguia deixar você sentir isso sozinha. Mas você tem essa casa, tem trabalho, tem... Ter coisas não significa ter alguém." A voz de Tonico estava carregada de emoção. "Eu passei 4 anos vivendo sozinho, trabalhando sozinho, dormindo sozinho, e cada dia era mais pesado que o anterior." Maria sentiu o peito apertar. "Você perdeu alguém que amava." Não era pergunta, era afirmação. Tonico assentiu, a garganta apertada. "Minha esposa, Helena, ela morreu de febre amarela, rápido demais. Eu não consegui salvar." Ele fechou os olhos. "E desde então eu não conseguia mais sentir nada. Era como se tivesse morrido junto com ela." Maria estendeu a mão e tocou o braço dele gentilmente. "Sinto muito. Mas aí você apareceu." Tonico abriu os olhos e olhou para ela. E de repente, a casa começou a ter vida de novo. E eu comecei a sentir de novo. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. "Eu também," ela sussurrou. "Eu também comecei a sentir de novo." Eles ficaram ali, sentados lado a lado, as mãos se tocando levemente. E pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois se sentiu sozinho. Na manhã seguinte, Maria estava limpando o corredor quando parou na frente da única porta que ainda não tinha aberto, o quarto principal. Ela sabia que era aquele. Tonico nunca tinha dito explicitamente, mas ela sabia. Era o quarto onde Helena tinha morrido, e por isso ele nunca entrava lá. Maria olhou para a porta fechada. Hesitou. "Não é da minha conta," ela pensou. "Eu não devia mexer." Mas, ao mesmo tempo, sentia que a casa nunca estaria completamente curada enquanto aquele quarto permanecesse trancado. Ela respirou fundo e tocou a maçaneta. Girou devagar. A porta estava destrancada. Maria empurrou e entrou. O quarto estava exatamente como tinha sido deixado 4 anos atrás. A cama de casal com lençóis amarelados pelo tempo. As cortinas fechadas bloqueando toda a luz. Um vestido pendurado numa cadeira, como se Helena fosse vesti-lo a qualquer momento. Um pente de madeira na penteadeira, com alguns fios de cabelo ainda presos. E sobre o criado mudo, uma fotografia emoldurada. Maria se aproximou e pegou o porta-retrato. Era uma foto de casamento. Um homem alto, de ombros largos, sorrindo.
E ao lado dele, uma mulher bonita, de cabelos escuros, com um sorriso gentil. Maria olhou para o homem na foto e seu coração parou. Era Tonico, mas não era, porque o homem na foto não estava vestido como peão, estava vestido como fazendeiro rico, terno fino, relógio de ouro, e embaixo da foto uma placa pequena de prata. Antônio Ferreira e Helena Ferreira, Fazenda Santa Rita, 1878. Maria largou o porta-retrato como se queimasse. Antônio Ferreira, Fazenda Santa Rita. Ela conhecia esse nome. Toda a região conhecia. Era um dos fazendeiros mais ricos de Minas Gerais. E Tonico era Antônio Ferreira. Ele tinha mentido o tempo todo. Maria saiu do quarto cambaleando. Sua mente estava girando, tentando processar, tentando entender. Tonico não era um peão. Ele era um fazendeiro, rico, poderoso, e tinha fingido ser pobre. Por quê? Por que ele tinha feito isso? Maria voltou para o quarto dela, fechou a porta e sentou na cama. Suas mãos tremiam, seu peito estava apertado. E pela primeira vez, desde que tinha chegado ali, ela sentiu raiva. Ele tinha mentido, tinha fingido ser alguém que não era. Tinha feito ela acreditar que eram iguais. Dois pobres coitados tentando sobreviver. Mas não eram. Ele tinha dinheiro, poder, escolha. E ela não tinha nada. Ele estava brincando comigo? Maria pensou, as lágrimas descendo. Era tudo um jogo? Ela não sabia, não entendia. E não sabia se conseguiria olhar para ele da mesma forma de novo. Maria ficou trancada no quarto o resto do dia. Não saiu para almoçar, não saiu para fazer as tarefas. Apenas ficou sentada na cama, abraçando os joelhos, tentando entender o que tinha descoberto. Antônio Ferreira. O nome ecoava na cabeça dela como sino rachado. Ela tinha ouvido falar dele antes. As pessoas comentavam nas feiras, nas missas. O coronel Ferreira perdeu a esposa, coitado. Dizem que ele ficou muito abalado. A fazenda Santa Rita não é mais a mesma. E ele estava ali, vivendo como peão, fingindo ser pobre. Por quê? Maria tentava entender, tentava encontrar uma explicação que fizesse sentido. Talvez ele tivesse perdido tudo, talvez a fazenda não fosse mais dele. Mas não, a foto era recente, o nome estava lá, claro como o dia. Antônio Ferreira, Fazenda Santa Rita. Então por que fingir? A única explicação que Maria conseguia imaginar era pior que todas as outras. Ele estava testando ela, vendo se ela era boa o suficiente para servir na casa verdadeira dele. Como criada, como empregada, não como igual, Maria pensou amargamente. Nunca como igual. As lágrimas voltaram. Ela as enxugou com raiva. Como ela tinha sido idiota. Como tinha acreditado que alguém como ele poderia realmente se importar com alguém como ela. Capítulo 18. O confronto. Quando o sol começou a descer, Maria ouviu os passos de Tonico. Ou melhor, Antônio, na cozinha. Ela ouviu ele preparando alguma coisa. O cheiro de café chegou até o quarto. Então, uma batida leve na porta. Maria? A voz dele era preocupada. Você tá bem? Não te vi o dia inteiro. Maria respirou fundo, limpou o rosto, levantou, abriu a porta. Antônio estava ali, com uma caneca de café na mão, o rosto marcado de preocupação. Eu trouxe café. Você não comeu nada hoje e... Quem é você? Maria cortou ele no meio da frase. Antônio parou. Piscou. Como assim? Seu nome. Maria cruzou os braços. Seu nome de verdade. O rosto de Antônio ficou pálido. Maria, eu... Antônio Ferreira. Ela cuspiu o nome como se fosse veneno. Coronel Antônio Ferreira, dono da fazenda Santa Rita, um dos homens mais ricos da região. Antônio fechou os olhos. Deixou escapar um suspiro pesado. Como você descobriu? Entrei no quarto. Maria apontou para o corredor. Vi a foto, vi o nome, vi tudo. Maria, eu posso explicar. Explicar? Maria sentiu a raiva finalmente explodir. Você mentiu para mim. O tempo todo me fez acreditar que era um peão pobre, que a gente estava no mesmo barco, que a gente era igual. A gente é igual. Antônio deu um passo à frente.
Não somos, Maria gritou. Você tem dinheiro, tem poder, tem escolha. Eu não tenho nada. Eu sou só uma... A voz dela quebrou. Uma idiota que acreditou em você. Não. Antônio colocou a caneca de café na mesinha do corredor e segurou os ombros de Maria. Firme, mas gentil. Você não é idiota. E eu não menti para te machucar. Então por quê? As lágrimas escorriam agora. Por que você fez isso? Antônio respirou fundo. Porque eu precisava saber. Saber o quê? Se você me queria pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. A voz dele ecoou no corredor silencioso. Maria ficou paralisada. Antônio soltou os ombros dela e passou a mão pelos cabelos, nervoso. Depois que Helena morreu, apareceram dezenas de mulheres. Sua voz estava carregada de dor e frustração. Todas interessadas, todas preocupadas com a propriedade, com o futuro da fazenda, com o legado. Ele olhou nos olhos de Maria. Nenhuma me queria. Nenhuma olhava para mim e via um homem. Só viam ouro, terra, poder. Maria ficou em silêncio, processando. Então você fingiu ser pobre para me testar? A voz dela estava mais baixa agora, mas ainda ferida. No começo, sim. Antônio não desviou o olhar. No começo eu estava testando, procurando, querendo saber se ainda existia amor verdadeiro no mundo ou se tudo era interesse. Ele deu um passo mais perto. Mas aí eu te conheci. E você não era como as outras. Você não perguntou quanto eu tinha. Não perguntou se eu conhecia gente importante. Você só existia, trabalhava, vivia e me olhava como se eu fosse gente. As lágrimas continuavam descendo pelo rosto de Maria. Eu me apaixonei por você, Maria. A voz de Antônio estava rouca agora. Pela forma como você limpa essa casa como se fosse sua. Pela forma como você cozinha com carinho. Pelo jeito que você olha para o céu e sorri, mesmo depois de tudo que fizeram com você. Ele segurou as mãos dela. Você me fez querer viver de novo. Você trouxe luz para essa casa morta. Você trouxe luz para mim. Maria estava tremendo. Seu coração batia descompassado. Como eu posso confiar em você agora? Ela perguntou com voz quebrada. Porque eu tô aqui. Antônio abriu os braços. Sem mentiras, sem disfarces. Esse sou eu, Antônio Ferreira. Um homem que tem dinheiro, mas que não tem ninguém. Um homem que preferia viver numa casa vazia, fingindo ser pobre, só para descobrir se ainda existe amor verdadeiro. Ele se aproximou mais. E eu descobri. Sua voz era quase um sussurro agora. Você é o amor verdadeiro, Maria. E eu não quero te perder. Maria ficou em silêncio por um longo tempo. Seu coração estava em guerra. Sua mente gritava para não confiar, para ir embora, para se proteger. Mas seu coração dizia outra coisa, porque ela via a verdade nos olhos dele, via a dor, via o medo de perder alguém de novo, e ela entendia, porque ela também tinha medo. Medo de ser usada, medo de não ser amada, medo de descobrir que tudo era mentira. Mas olhando para ele agora, ela sabia que não era. Você me machucou, ela disse finalmente. Quando descobri, eu me senti usada, como se você tivesse brincado comigo. Eu sei, e eu sinto muito. Antônio apertou as mãos dela. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Mas eu não posso. Só posso te prometer que daqui para frente eu nunca mais vou mentir para você. Maria olhou para ele. Estudou o rosto marcado pelo tempo e pela dor. Viu a sinceridade ali e tomou sua decisão. Me leva, ela disse. Antônio piscou, confuso. O quê? Me leva para sua fazenda de verdade. Maria limpou as lágrimas. Para a fazenda Santa Rita. Quero ver quem você é de verdade. Quero ver sua vida. Antônio hesitou por um momento. Depois assentiu. Amanhã. Eu te levo amanhã. Na manhã seguinte eles partiram. Mas não era mais o cavalo velho e cansado de antes. Era um puro sangue imponente, com sela de couro trabalhado e rédeas de qualidade. Maria subiu na garupa, segurando na cintura de Antônio, e eles começaram a cavalgar. A viagem durou horas. Eles atravessaram vales, subiram morros, passaram por riachos e florestas.
E quanto mais andavam, mais o cenário mudava. As terras ficavam mais verdes, mais cuidadas, cercas bem feitas delimitavam propriedades imensas. Gado gordo pastava em campos extensos, até que finalmente, ao subirem uma colina, Antônio parou o cavalo. "Ali!" ele disse apontando. Maria olhou, e seu coração quase parou. A fazenda Santa Rita se estendia pelo vale inteiro. O casarão era imenso, 3 andares, pintado de branco, com varanda larga e colunas de madeira entalhada. Janelas grandes com vidros verdadeiros. Telhado de telha francesa, vermelho vivo. Ao redor do casarão havia construções menores. A casa dos empregados, os estábulos, os galpões de ferramentas, tudo organizado, tudo limpo, tudo funcionando. Mas além, os currais, centenas de cabeças de gado, cavalos, mulas e ainda mais longe as plantações. Café, milho, cana-de-açúcar, campos que iam até onde a vista alcançava. Era mais do que Maria jamais tinha imaginado. "Meu Deus!" ela murmurou. Antônio desceu do cavalo e ajudou Maria a descer. Um homem idoso, de cabelos brancos e costas curvadas, veio correndo. "Patrão, o senhor voltou!" Sua voz estava cheia de alívio. "Voltei, Sebastião." Antônio apontou para Maria. "E trouxe alguém." Sebastião olhou para Maria e sorriu. Um sorriso genuíno, gentil. "Bem-vinda, moça. É um prazer ter alguém novo por aqui." "Sebastião é meu capataz", explicou Antônio. "E meu amigo. A única pessoa que sabia onde eu estava esse tempo todo." Sebastião deu uma piscadela para Maria. "E eu rezei todo dia para que o patrão voltasse com alguém especial. Parece que Deus ouviu." Maria sentiu o rosto esquentar. Antônio levou Maria para dentro do casarão. E ela quase desmaiou. Era luxuoso. Móveis de jacarandá e imbuía. Lustres de cristal pendurados no teto. Tapetes persas no chão. Quadros enormes nas paredes. Porcelana fina nos aparadores. Tudo impecável. Tudo caro. Tudo vazio. "Esse é meu mundo", disse Antônio, abrindo os braços. "E nada disso importa se eu tiver que viver sozinho." Maria caminhou devagar pela sala principal. Passou a mão nos móveis. Olhou as pinturas. Sentiu o peso daquele lugar. Era bonito. Era impressionante. Mas era frio. Exatamente como a casa pequena tinha sido antes dela começar a limpar. "Você mora aqui sozinho?" Maria perguntou. "Tenho empregados." "Mas sim, sozinho." Antônio ficou parado no centro da sala. Essa casa tinha vida quando Helena estava viva. Tinha conversas. Risadas. Tinha amor. Ele olhou para Maria. "E depois que ela morreu, tudo isso sumiu. Virou só um monte de coisa bonita que não significa nada." Maria entendeu. Porque ela tinha visto isso antes, na casa pequena. A diferença entre um lugar com vida e um lugar morto. Mas ela também sabia como consertar isso. "Posso abrir as janelas?" ela perguntou. Antônio piscou, surpreso. Pode fazer o que quiser." Maria sorriu. Foi até a janela mais próxima e abriu. A luz do sol entrou como uma explosão dourada. E pela primeira vez, em 4 anos, o casarão da fazenda Santa Rita respirou de novo. Naquela noite, depois do jantar servido na mesa grande da sala de jantar, Maria ficou desconfortável sendo servida pelos empregados, mas Antônio insistiu. Eles foram para a varanda. A lua estava cheia, o céu estava estrelado, o ar estava fresco. Antônio estava nervoso, Maria percebeu. Ele ficava mexendo nas mãos, olhando para o horizonte, respirando fundo. "Você está bem?" ela perguntou. Antônio virou para ela. "Maria, eu preciso te perguntar uma coisa." "Pode perguntar." Ele respirou fundo e então, de repente, se ajoelhou na frente dela. Maria arregalou os olhos. "Antônio, o que você tá? Casa comigo." A voz dele estava tremendo. "Seja minha esposa. Transforme essa casa num lar de novo. Me deixa te amar pelo resto da minha vida." As lágrimas encheram os olhos de Maria. "Mas... e se as pessoas disserem que eu tô com você pelo dinheiro? Que digam." Antônio segurou as mãos dela. "Eu sei a verdade.
Você sabe a verdade, e é só isso que importa. E se eu não souber ser esposa de fazendeiro? A voz de Maria estava quebrando. Eu não sei como agir, não sei como falar com gente importante, não sei. Você só precisa ser você. Antônio apertou as mãos dela. É você que eu quero, não uma versão fingida. Não alguém que tenta ser o que não é. Só você, Maria, do jeito que você é. Maria olhou para ele, para o homem que tinha salvado ela da estrada, que tinha dado teto e comida quando ela não tinha nada, que tinha mentido sim, mas por uma razão que ela agora entendia. Para o homem que tinha perdido tudo e mesmo assim ainda acreditava que amor verdadeiro existia. E ela soube a resposta. Sim, as lágrimas escorreram livremente agora. Eu aceito. Antônio levantou num pulo e a abraçou com força. E pela primeira vez em anos ele riu. Uma risada genuína, cheia de alívio e felicidade. Você não vai se arrepender, ele prometeu. Eu vou te fazer feliz, todos os dias, pelo resto da minha vida. Eu sei. Maria encostou a cabeça no peito dele. Porque eu vou fazer você feliz também. E ali, na varanda da fazenda Santa Rita, sob a lua cheia e o céu estrelado, duas almas feridas finalmente se curaram. 3 semanas se passaram desde o pedido de casamento. Antônio queria fazer uma cerimônia grande, com convidados de toda a região, música, festa. Mas Maria pediu algo diferente. Eu quero algo simples, ela disse, enquanto eles caminhavam pela fazenda. Só a gente, Sebastião, o padre, e quem você realmente se importa. Antônio olhou para ela, surpreso. Você tem certeza? Eu posso te dar o casamento mais bonito que você já viu. Eu sei. Maria sorriu. Mas eu não quero impressionar ninguém. Eu só quero me casar com você. E Antônio, pela 1000ª vez, se apaixonou um pouco mais por ela. Durante aquelas 3 semanas, Maria foi se adaptando à vida na fazenda Santa Rita. No começo, foi difícil. Os empregados a tratavam com respeito excessivo, chamando-a de senhora e futura patroa. Maria pedia para eles a chamarem apenas de Maria, mas a mudança era lenta. A casa era grande demais. Tinha quartos que ela nunca entraria, móveis que ela tinha medo de tocar. Tudo era tão diferente. Mas aos poucos, ela foi encontrando seu lugar. Começou a acordar cedo e ajudar na cozinha, apesar dos protestos da cozinheira Dona Rita, uma senhora robusta que inicialmente ficou ofendida com a intromissão. Moça, a senhora não precisa trabalhar aqui, Dona Rita reclamou no primeiro dia. Eu sei, mas eu gosto. Maria continuou amassando a massa do pão. E você pode me ensinar coisas novas. Dona Rita ficou calada por um momento. Depois, deu um sorrisinho. Tá bom, então. Mas nada de me chamar de Dona Rita. Pode me chamar de Tia Rita, que é como todo mundo me chama aqui. E assim, Maria foi conquistando, um por um, todos na fazenda, ajudava na horta, conversava com os peões, levava água fresca para os trabalhadores nos dias de sol forte, cuidava dos animais. Ela não fazia aquilo porque tinha que fazer, fazia porque era quem ela era, e todos percebiam isso. O patrão acertou dessa vez. Sebastião comentou com tia Rita um dia. Essa moça tem coração de ouro. Tem mesmo, tia Rita sorriu. E é exatamente o que essa casa precisava. Uma semana antes do casamento, Antônio chamou Maria para um dos quartos no 2º andar do casarão. Eu quero te mostrar uma coisa, ele disse nervoso. Ele abriu um baú antigo de madeira e de dentro tirou um vestido. Era lindo, branco, de tecido fino, com bordados delicados nas mangas e na barra. Simples, mas elegante. Era de Helena, Antônio disse com voz baixa. O vestido de casamento dela. Maria arregalou os olhos. Antônio, eu não posso. Por favor. Ele segurou o vestido na frente dela, medindo. Ela gostaria. Ela sempre disse que esse vestido devia ser usado para celebrar amor, não para ficar trancado num baú. Maria tocou o tecido com reverência. Você tem certeza? Tenho. Antônio sorriu, mas havia lágrimas nos olhos. Helena era especial. E você também é.
de formas diferentes, mas igualmente importantes para mim. Ele se aproximou de Maria. Eu nunca vou esquecer ela. Mas eu também não vou viver preso no passado, e ela não gostaria que eu vivesse assim. Maria assentiu, as lágrimas escorrendo. Obrigada, ela sussurrou, por confiar em mim, por me deixar entrar na sua vida. Obrigada a você. Antônio a beijou na testa, por me deixar entrar na sua. O dia do casamento amanheceu claro e bonito. Maria acordou cedo, nervosa e animada ao mesmo tempo. Tia Rita ajudou ela a se arrumar, penteando seu cabelo em tranças delicadas e colocando flores silvestres. Quando Maria vestiu o vestido de Helena, tia Rita começou a chorar. Você tá linda, menina. Linda demais. Maria olhou no espelho e pela primeira vez na vida se viu bonita. Não porque o vestido era caro, não porque o cabelo estava arrumado, mas porque ela estava feliz. E felicidade deixa qualquer pessoa bonita. A cerimônia foi na capela da fazenda, uma construção pequena e singela com bancos de madeira e um altar simples. Estavam presentes apenas Sebastião, tia Rita, o padre local e mais alguns empregados próximos da família. Quando Maria entrou na capela no braço de Sebastião, que tinha se oferecido para entregar a noiva, Antônio virou e seu coração parou. Ela estava radiante. O vestido caía perfeitamente nela. As flores no cabelo davam um toque de inocência, mas era o sorriso, aquele sorriso genuíno e feliz, que o destruiu. Você tá linda, ele sussurrou quando ela chegou ao altar. É você também, ela respondeu sorrindo. O padre começou a cerimônia, e quando chegou a hora dos votos, Antônio segurou as mãos de Maria e disse: Maria, eu prometo te amar, nos dias bons e nos ruins, na riqueza e na pobreza. Ele deu um sorriso maroto, que a gente já testou. Eu prometo te respeitar, te proteger e todos os dias te mostrar que você é a melhor coisa que já aconteceu comigo. Maria estava chorando agora, mas eram lágrimas felizes. Antônio, eu prometo te amar, te apoiar, trazer vida para sua casa e para o seu coração. Eu prometo ser sua companheira, sua amiga e sua esposa, hoje e sempre. O padre sorriu. Então, pelo poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. E Antônio beijou Maria. E na pequena capela da fazenda Santa Rita, duas almas solitárias finalmente se tornaram uma só. A notícia do casamento de Antônio Ferreira se espalhou rápido. Afinal, um dos fazendeiros mais ricos da região tinha se casado, e ninguém sabia quem era a noiva. Em São José do Agreste, o povoado onde Maria tinha crescido, a fofoca chegou uma semana depois do casamento. Dona Custódia estava na venda quando ouviu. Dizem que o coronel Ferreira se casou, comentou o dono da venda, com uma moça de fora. Ninguém sabe quem é. Aposto que é alguma interesseira. Dona Custódia disse com veneno na voz. Essas mulheres são todas iguais, só querem dinheiro. Dizem que ela é humilde, continuou o vendeiro. Uma moça simples do interior. Dona Custódia riu. Simples? Deve ser alguma aproveitadora que se fez de santinha. Foi então que outro cliente entrou na venda. Seu Chico, um tropeiro que passava regularmente pela fazenda Santa Rita. Eu vi a moça, ele disse, e posso garantir que ela não é interesseira. Todo mundo virou para ele. Como você sabe? Dona Custódia perguntou. Porque eu entreguei um carregamento lá semana passada. E ela estava na cozinha, ajudando a preparar a comida para os trabalhadores. Seu Chico sorriu. Esposa de fazendeiro rico ajudando na cozinha. Nunca vi isso antes. Dona Custódia ficou sem palavras. E sabe mais? Seu Chico continuou. Ela é daqui, de São José do Agreste. O silêncio na venda foi absoluto. Como assim? Alguém perguntou. O nome dela é Maria, e ela é filha de seu Jacinto e Dona Teresa. A bomba havia explodido. Quando Dona Teresa soube, quase desmaiou. Maria! Ela gritou. Minha filha Maria casou com o coronel Ferreira. Seu Jacinto estava sentado na cadeira velha, a garrafa de cachaça caída no chão, os olhos arregalados em choque.
Não pode ser, ele murmurou. A gente expulsou ela. A gente expulsou uma fortuna! Dona Teresa gritou, histérica. Ela podia ter trazido riqueza para essa família. Podia ter nos tirado da miséria. E a gente jogou ela fora. Dona Custódia, que tinha ido correndo contar a novidade, com prazer mórbido, estava ali, testemunhando tudo. Eu avisei vocês, ela disse, falsamente preocupada. Avisei que aquela menina tinha algo especial. Você fez a gente expulsar ela. Dona Teresa avançou em Dona Custódia. Você espalhou mentiras. Disse que ela estava se oferecendo para vagabundo. Eu só relatei o que vi. Você é uma cobra, uma víbora. A discussão virou briga. As duas mulheres se agarraram, gritando, se xingando. E seu Jacinto só conseguia repetir. A gente perdeu tudo. A gente perdeu tudo. Nos meses seguintes, a vida da família de Maria desmoronou completamente. Seu Jacinto, já dependente da cachaça, piorou. Parou de cuidar da terrinha. As plantações morreram. Os animais foram vendidos para pagar dívidas. Dona Teresa tentou desesperadamente entrar em contato com Maria. Mandou cartas, mandou recados. Apareceu na fazenda Santa Rita uma vez, mas foi barrada por Sebastião. A patroa não quer ver ninguém da família antiga dela. Ele disse firme, mas eu sou a mãe dela. Dona Teresa implorou. A senhora não foi mãe quando ela precisou. Sebastião virou as costas. Agora é tarde demais. Dona Teresa voltou para casa chorando. E pela primeira vez na vida entendeu o que Maria tinha sentido todos aqueles anos. Rejeição. 3 anos depois, seu Jacinto morreu. Cirrose. O corpo simplesmente desistiu, depois de anos sendo envenenado por cachaça barata. Dona Teresa ficou sozinha. A terrinha foi tomada por dívidas. Ela foi morar num quartinho alugado no povoado, vivendo de favores e da caridade alheia. As 2 filhas mais velhas, Aparecida e Josefina, tinham sumido. Aparecida foi abandonada pelo tropeiro. Josefina foi expulsa pelo fazendeiro casado quando a esposa dele descobriu. Nenhuma voltou para ajudar a mãe. E Dona Teresa passou seus últimos anos sozinha, amarga, arrependida. Dona Custódia também teve seu destino. Seu filho único, que ela mimava e protegia, cresceu e se tornou um jogador. Perdeu todo o dinheiro da família em apostas. E quando não tinha mais nada para perder, fugiu durante a noite, levando até as joias que Dona Custódia tinha guardado. Ela ficou na pobreza, humilhada, sozinha. As mesmas mulheres que antes ouviam suas fofocas, agora riam dela. E Dona Custódia aprendeu tarde demais que quem planta veneno colhe dor. 5 anos depois do casamento, Maria soube que a mãe tinha morrido. Pneumonia. Sozinha num quartinho frio, sem ninguém para cuidar dela. Antônio estava ao lado de Maria quando a notícia chegou. Ele segurou a mão dela, esperando que ela chorasse. Mas Maria não chorou. Ficou apenas em silêncio, olhando pela janela do casarão. Você tá bem? Antônio perguntou, preocupado. Tô. Maria virou para ele. É estranho. Eu deveria sentir algo. Tristeza, raiva, alguma coisa. E não sente? Não. Maria balançou a cabeça. Eu só sinto vazio, como se ela fosse uma estranha. Antônio a abraçou. Você não precisa perdoar ela se não quiser. Eu sei. Maria encostou a cabeça no peito dele. E eu não sei se consigo. Talvez um dia, mas não hoje. Antônio beijou o topo da cabeça dela. Tá tudo bem. Você não deve nada para eles. Você só deve a si mesma. E Maria soube que ele estava certo. Ela tinha sobrevivido, tinha construído uma vida nova, tinha encontrado amor. E isso era mais do que aqueles que a machucaram jamais teriam. A varanda da fazenda Santa Rita estava cheia de vida. Crianças corriam pelo terreiro, rindo e brincando. O som de vozes alegres enchia o ar. O cheiro de comida vinha da cozinha, onde tia Rita, agora com 80 anos, ainda comandava, embora com a ajuda de assistentes mais jovens.
Maria, agora com 43 anos, estava sentada numa cadeira de balanço, observando os netos brincarem. Ela tinha cabelos grisalhos agora, amarrados num coque solto, rugas de expressão ao redor dos olhos, rugas de quem sorriu muito, mãos calejadas pelo trabalho, mas mãos que seguravam com amor. Ao seu lado, Antônio, 62 anos, cabelos completamente brancos, costas ainda retas, mas com a lentidão que a idade traz. Mas os olhos ainda brilhavam quando olhava para Maria. Você está pensando no quê? Maria perguntou, percebendo o olhar distante dele. Em como eu fui sortudo. Antônio segurou a mão dela. De ter encontrado você naquela estrada. Maria sorriu. Eu que fui sortuda. Você me salvou. A gente se salvou. Antônio beijou a mão dela, um ao outro. Eles tinham 4 filhos. Primeiro veio Gabriel, um menino esperto e trabalhador que agora ajudava Antônio na administração da fazenda. Depois vieram as gêmeas, Helena e Rosa. Helena tinha puxado a mãe, quieta, dedicada, amorosa. Rosa tinha puxado o pai, decidida, forte, líder. E por último, o caçula, Lucas, um menino risonho que adorava cavalos e queria ser tropeiro quando crescesse. Todos foram criados com amor, com firmeza, mas com gentileza. Antônio e Maria nunca levantaram a mão para os filhos. Nunca gritaram palavras cruéis. Nunca fizeram eles se sentirem um peso. E os filhos cresceram sabendo que eram amados. A Fazenda Santa Rita prosperou, não só financeiramente, embora a fazenda tenha se tornado uma das mais produtivas da região, mas prosperou em amor, em comunidade. Maria transformou a fazenda num refúgio para quem precisava. Mulheres expulsas de casa encontravam trabalho e abrigo ali. Crianças órfãs eram acolhidas. Trabalhadores eram tratados com dignidade e salários justos. A Fazenda Santa Rita se tornou exemplo. E o nome de Maria e Antônio era respeitado não pelo dinheiro, mas pela bondade. Numa noite, já velhos, Maria e Antônio estavam na varanda, como sempre faziam. As estrelas brilhavam, os grilos cantavam, o vento soprava suave. Você se arrepende de alguma coisa? Maria perguntou, quebrando o silêncio. Antônio pensou por um momento. De ter mentido no começo, eu gostaria de ter sido honesto desde o primeiro dia. Mas se tivesse sido, você acha que eu teria te visto do mesmo jeito? Maria virou para ele. Talvez eu tivesse ficado intimidada. Talvez nunca tivéssemos nos conectado de verdade. Antônio sorriu. Talvez você esteja certa. E você? Ele perguntou. Se arrepende de algo? Maria ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse, não, nem do sofrimento, porque ele me trouxe até você. Antônio apertou a mão dela. Eu te amo, Maria, hoje e sempre. Eu também te amo. Maria encostou a cabeça no ombro dele. Para sempre. E eles ficaram ali, de mãos dadas, olhando as estrelas. 2 corações que um dia foram despedaçados, mas que se juntaram e se tornaram inteiros. 30 anos depois do casamento, Maria estava muito idosa agora. Cabelos brancos, corpo frágil, mas olhos ainda brilhantes. Ela estava cercada por filhos, netos e bisnetos, todos reunidos na grande sala do casarão para ouvir suas histórias. Vovó, conta de novo, pediu a bisneta mais nova, uma menina de 8 anos. Como você conheceu o vovô? Maria sorriu. Eu conheci seu avô quando eu não tinha mais nada. Quando minha própria família tinha me jogado fora. Quando eu achei que minha vida tinha acabado. Ela olhou ao redor, para os rostos atentos. Eu estava morrendo numa estrada de poeira. E ele me salvou. Não porque eu era bonita. Não porque eu tinha algo a oferecer, mas porque ele sabia o que era ficar sozinho e não queria que eu sentisse isso. E ele fingiu ser pobre? Perguntou um dos netos. Fingiu. Maria assentiu. E no começo, quando eu descobri, fiquei muito brava. Senti que ele tinha mentido para mim. Mas a senhora perdoou ele? Perguntou a bisneta. Perdoei, porque entendi. Maria se inclinou para frente. Seu avô tinha sido machucado por gente que só queria o dinheiro dele. Então,
Ele precisava saber se eu o amava por quem ele era, não pelo que ele tinha. Ela olhou pela janela, para o pôr do sol pintando o céu. E eu amava. Amo até hoje, mesmo depois que ele se foi. Antônio tinha morrido 2 anos antes, aos 90 anos, dormindo pacificamente com Maria ao lado. Qual é a lição, vovó? Perguntou Gabriel, seu filho mais velho, agora um homem de 50 anos. Maria pensou por um momento. Depois disse: a lição é: não importa o quanto o mundo te rejeite, não importa quantas vezes te digam que você não vale nada, porque no final, Deus sempre tem um plano. Ela fechou os olhos, sentindo a paz. E às vezes, esse plano vem disfarçado de um homem pobre numa estrada de poeira, que na verdade era um príncipe esperando encontrar sua rainha. As lágrimas escorriam pelos rostos de todos ali, e Maria sorriu, porque ela sabia que tinha vivido uma vida boa, uma vida de amor, uma vida que valia a pena ser lembrada. 3 meses depois, Maria morreu dormindo, com um sorriso no rosto. Ela foi enterrada ao lado de Antônio, na capela da Fazenda Santa Rita. E na lápide estava escrito: Maria Ferreira, mulher, esposa, mãe, rainha, ela transformou uma casa morta em lar e um coração quebrado em inteiro. Esta foi a história de Maria e Antônio. Uma história sobre amor verdadeiro, sobre fingir ser pobre para descobrir riqueza de alma, e sobre como a mulher mais humilhada mudou o destino do homem mais rico. Se essa história tocou seu coração, deixe seu nome e de onde você está nos comentários. Inscreva-se no canal Príncipe do Gado, porque aqui toda a história é contada com alma, com verdade e com respeito pelo sertão que nos fez quem somos. Até a próxima jornada.